pouco, em entrevista à CNN Brasil, o ex-presidente Bolsonaro, ele fez uma avaliação dos atos do dia 8 de janeiro. Ele disse o seguinte, que houve uma versão da esquerda, vou até pegar aqui a frase certinha para eu não cair em alguma armadilha. Ele falou que os ataques de 8 de janeiro foram orquestrados pela esquerda. Esse discurso é reforçado nesse momento nas redes sociais também desse grupo bolsonarista radical, né, da extrema-direita. Essa versão, ministro, se sustenta? Olha, o país é livre, o ex-presidente tem o direito de emitir a opinião que ele quiser. Portanto, se ele acha que são militantes de esquerda que estão presos, é um direito que ele tem. Ministro, a verdade é que em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro, existe ali um grupo de 15, 20 e poucos por cento da população que ainda está firme em torno dele. São os bolsonaristas mais raízes, né? E esse grupo não admite que houve uma tentativa de golpe de Estado. Eu perguntaria ao senhor o seguinte: primeiro, houve uma tentativa de golpe de Estado, bem objetivamente. E segundo, essa parcela da população que acha que não existe, que defende ainda arraigadamente a extrema-direita, a raiz bolsonarista, há risco deles tentarem novamente? Acho que risco de tentar novamente, não. Que houve mobilização por um golpe, evidentemente que houve. Assim, aqueles acampamentos nas portas dos quartéis, eles não estavam pedindo a posse do presidente eleito. Eles estavam pedindo intervenção militar para impedir a posse do presidente eleito. Isso se chama golpe. Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida que houve uma grande mobilização pelo golpe. Se houve uma perspectiva real de acontecer, é uma outra discussão, mas que houve uma mobilização pelo golpe, que houve muita vontade de dar golpe, que houve um decreto estruturando o golpe, é um fato da vida. Portanto, as palavras têm um sentido mínimo. Quando você tenta impedir a posse do presidente eleito por um mecanismo que não é o mecanismo constitucional, isso chama golpe. Então, houve sim uma mobilização por um golpe de Estado. Claramente houve. O senhor falou um decreto. Se foi uma decreto Tabajaras ou não, é uma outra discussão, mas mobilização pelo golpe houve na rede social, milhares de pessoas nas ruas, a tentativa de forçar talvez uma GLO para desvirtuá-la. Que houve muita gente querendo que houvesse o golpe, é um fato. O senhor falou em decreto. Que decreto? Houve uma minuta que circulou aí pela imprensa. Eu acompanho a vida pela imprensa ou pelos processos quando eles são instaurados. Mas eu li o teor de um decreto com intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, e o próprio ministro Alexandre, em entrevista a vocês, se não estou enganado, também revelou apurações importantes em relação a ele mesmo, na pessoa física, que fazia parte do processo de golpe. Então, intenção houve e movimentos houve. Se havia perspectiva real, é uma outra discussão, entendeu? Mas se tentou criar um clima para efetivar o golpe, eu não tenho nenhuma dúvida. Ministro, eu sei que o tempo do senhor está curto, a gente agradece até ter estendido um pouco, mas tem uma Acabei de descer do avião, Sakamoto. Não, a gente agradece demais. A gente agradece demais, assim. Agora, até porque a data, né, ela pede exatamente uma voz como a sua neste momento. E aí tem um ponto interessante, porque é o seguinte: tem saído pesquisas, como pesquisa da Genial Quest, mostrando que, com o avanço do tempo, de um ano para cá, aumentou o número de pessoas, ainda que muito pequena, mas aumentou o número de pessoas que aprovam. Foi de 4% para 6%, é muito pequeno, mas aprovaram 8 de janeiro. Diminuiu o número de pessoas que viam no presidente Jair Bolsonaro alguma responsabilidade em cima disso. E também tem uma quantidade muito grande de brasileiros que passou a relativizar ou mesmo normalizar o que aconteceu naquela data.
né? E aí a gente tem agora no 8 de janeiro vai ter o evento em Brasília e nós vimos governadores, políticos falando não, eu não vou, ou soltando carta criticando a celebração do 8 de janeiro, o evento de memória do 8 de janeiro. E eu também tenho pesquisadores que apontam a importância de lembrar o 8 de janeiro como lembrar o 31 de março, né? Que foi um golpe à democracia brasileira. Como é que o senhor vê esse processo de normalização com o tempo? Olha, Sakamoto, essas pesquisas e o Felipe Nunes da Quest acho que prestam um serviço muito importante, revelando a opinião pública a cada momento, mas eu acho que é sempre preciso contextualizar e relativizar. A opinião pública, a frase tradicional, é como nuvens, elas vão mudando de configuração e mudando de lugar. A gente não deve ser indiferente à opinião pública, mas também não deve pautar a vida pela opinião pública. Como eu falei anteriormente, quando aconteceram os eventos, aquelas pessoas atirando Cristo no chão, quebrando fotografias, pisando na bancada do Supremo, destruindo telas valiosíssimas no Planalto, as pessoas indignadas queriam uma punição rigorosa. E aí é uma característica da alma brasileira, o tempo vai passando, as pessoas vão ficando com pena. Tem um verso, uma música muito bonita do Chico Buarque, em que uma voz portuguesa entra declamando e fala e se a sentença se anuncia bruta, mais depressa a mão cega a executa, pois que senão o coração perdoa. É um pouco a alma brasileira. Depois, à medida em que o episódio vai se distanciando no tempo, a indignação vai sendo substituída por uma certa compaixão, digamos assim. E, no fundo, a gente tem que ficar no meio termo, que é a punição moderada. De modo que não é incomum na vida, na medida em que a distância do tempo vai afastando os que efetivamente sofreram e conviveram com aquilo. Até o Holocausto, hoje você tem pessoas que negam ou que não dão importância. Não é incomum acontecer isso, não.